Beleza. Avante, roladores. Apesar da feiura, estamos todos aqui, estamos com câmeras ligadas. Para começar mais uma conversa de quinta, ou podcast de quinta, ou bate-papo de quinta. O Lucas nunca deu um nome propriamente dito, então o nome dele vai ser Cleiton. Estamos começando mais esse Cleiton. Agora a pergunta é Cleiton de quinta ou só Cleiton? Tem que ter nome e sobrenome, pô, para ter direito de existir, nascer, enfim. Vamos começar. A única coisa que vale a pena se falar hoje em dia no Brasil, que é RPG. Vamos falar de RPG e vamos tentar nos abstrair e Dota Auto Chess, olhando uns nas caras dos outros e sentindo pena. E tentar comentar sobre uma coisa que todo mundo faz quando vai jogar RPG, que é preparar o seu joguinho, preparar sua aventura, rabiscar seus caderninhos com altos planos e coisas que nunca vão acontecer porque os players vão pro lado oposto. Ou tentar forçar a galera, né, a cumprir com o que a gente prepara. E é sobre isso o tema de hoje. Se você for mestre, venha se frustrar com a gente. Se você for player, você não sabe o que está fazendo, cara. Dá trabalho. Enfim, eu vou apresentar aqui a mesa rapidamente. O reacinha da mesa, como sempre, vacilou, só esperando para soltar o próximo comentário. Volta Temer. Exatamente. Rebobina a fita do Vampirão Muito Louco. Porra, eu esqueci o nome desse bicho, velho. Travou legal, hein? Tá bem. Eu tô ligado que só tava vindo na tua cabeça. Você tá andando com o Dryon? Não, pô, eu tava. Robson. Cara, e o pior que o Hudson é a única pessoa que eu considero meu amigo dessa mesa aqui. Eu tô brincando. Eu não sei se eu fico honrado ou se eu fico ofendido. Eu fico tão honrado quanto o Lucas e tão ofendido quanto o Hudson. Porque esse meu amigo é muito bosta. Pergunta ao Hudson quanto custa ser. Tá na faixa de 100 pontos. Por cabeça. Enfim, vamos continuando aqui com o meu grande amigo, o culinário Robson. Pode se apresentar. Prazer, eu sou o Robson e estamos hoje gravando nessa quinta-feira do dia 24 de janeiro. Como sempre, é um ritual. Todo programa de quinta é gravado numa quinta. Menos hoje, que é terça-feira, dia 22. Cala a boca, você está errado. Você está errado. O meu calendário é dia 24. O meu é quinta-feira em algum lugar do mundo. E com certeza para Vacilute é o futuro, como todos nós sabemos. Inclusive, ele está estacionando o carro voador dele agora, enquanto a gente está conversando. Calma aí. Porque no futuro, eles vão deixar você atender o celular, usar o Skype e dirigir. Mas infelizmente. Só um minuto que eu vou ter que bater num velho aqui pra poder estacionar na vaga dele. Calma aí, já volto. Olha, eu já me deparei com essa situação. Como vaciloto, eu já me vi numa cena em que eu tive que bater numa pessoa idosa pra poder fazer alguma coisa decente. Você já pediu desculpa à sua avó? Mas enfim. Falando de avós. Não, quem que comia a voz aqui? Era Max, né? Não, eu não sei, velho, eu não tô sabendo disso agora. Não, cara, eu tô muito louco. O Max era o cara que tinha um sogro do motocross. Eita, caralho. Meu, tu tá muito contrário, né? Pode falar a verdade pra gente. Não, pô, quando eu postar uma foto com a minha zoleira batendo aqui embaixo da bochecha e parecendo que eu saí de uma reabilitação de crack. Aí você pode dizer, eu não andei com o Dryon, eu morei um tempo lá na Cracolândia com ele. Ei, Dryon nunca viu crack. Eu tenho certeza de uma coisa. O Jefferson hoje de tarde recebeu uma mensagem e só ouviu. Bora. Bora. Não entendi a referência. Se você não conhece, você não sabe o ídolo do Brasil. Você não entende nada sobre o ídolo do Brasil atual. Eu tô do fora. Brasil não era o Dolinho. Na minha época era o Dolinho, enfim. Fábio Assunção. Fábio Assunção. Quem porra é Fábio Assunção, velho? Ele não
Bom, pessoal, então, aqui, ó, resolvemos mudar o nome do tópico de hoje. Hoje é o off-topic de quinta. Off-topic de quinta, apresentando o cara que sempre puxa os off-topics, Lucas. Eu sou o Lucas, vou tentar comentar alguma coisa, já que infelizmente eu venho assumindo o papel do mestre nos últimos anos. Assim, você vem assumindo diversos papéis ao longo dos anos todos que ninguém quer fazer porque todo mundo é preguiçoso pra caralho. Exato. É verdade. Voltando à preguiça, ou melhor, a chamada, ou a conversa, ou ao Clayton de quinta, vamos continuar esse Clayton preparando nossas aventuras. Podemos puxar, começando falando no gerúndio. Estaremos redirecionando. Peraí. Bora. Vamos seguir a pauta aqui, tentar seguir a pauta. Vamos propor questionamentos. E quem quiser comenta, quem não quiser só xinga. Pode falar mal das coisas dos outros. Aqui a gente não tem um padrão para reclamar, então a gente acaba reclamando de tudo. E começando com qual é o ponto de partida para a criação de uma aventura de RPG, uma aventura, acho que é uma narrativa de RPG, poderia dizer até. Acho que a melhor forma de botar essa pergunta é como você começa criando uma história. Criando um RPG é uma história. É uma história ou é um jogo? Correto, nossa. Eu acho que a gente pode partir mais pra antes. Como você se prepara para lidar com pessoas em um mundo criado. Acho que o nome disso aí é esquizofrenia, pô. É tipo, primeiramente, acho que você tem que saber para quem você vai mestrar. É verdade. Saber o seu público. Conhecer as pessoas, se possível. Se for possível, né? Aí se você tiver um tempo, primeiramente, você conversa com eles, entende eles, instala câmeras na casa deles, no banheiro. Coleta saliva enquanto eles dormem. Ou rouba o celular deles. Exatamente. Você absorve o máximo de informações possíveis. Se apresenta aquele cachorro pra eles, um cheirando o rabo do outro. Isso é verdade. Bastante sobre eles, aí você vai poder dissolver melhor uma narrativa. Um bom exemplo do porquê que isso é importante é só tu pegar no nosso grupo mesmo. Vamos pensar assim, eu tô criando uma história, ok? Eu sei mais ou menos qual é o comportamento normal do Matheus. Eu sei que eu não posso botar muita coisa que se ele simplesmente ficar, ok, eu vou bater, vai dar merda, porque isso é uma coisa que já aconteceu em algumas situações. Então eu sei que, se eu for botar ele na mesma, a interação com ele tem que ser um pouco mais suave, ou não botar um personagem muito apelão pra discutir com os caras. Ou se eu quiser fuder, eu ponho logo o Lich de cara com ele, fala com o Lich, dá um soco no Lich e morre, mas acontece. Coisas que acontecem no RPG. Cara, por incrível que pareça, realmente esse ponto que o Hudson levantou seria o início ideal. Você tem que saber o público para qual você está mestrando, porque realmente eu acho que o perfil da maioria do nosso grupo, mesmo como você está falando aí, é que muita gente responde muito mal à autoridade, principalmente os dos outros aqui. A galera tende a cagar fortemente quando a galera diz: olha, galera, eu só tô pedindo que vocês abram uma porta. Mas e essa porta? Manda em mim? Essa porta não manda em mim. Essa porta não é meu pai? Eu sou do maior. Eu lembro que da última vez que a galera foi abrir uma porta da minha campanha, 2 ficaram inconscientes. Foi mesmo, eu e Adson, a gente ficou inconsciente que a gente foi tentar abrir uma porta da campanha de Hudson. Muito boa a sessão. Sim. Outro exemplo muito bom é só tu pegar a campanha que foi narrada pelo Lucas de Necrópolis, porque Necrópolis é um sistema que é feito pro pessoal jogar dentro da igreja. Dentro da igreja, eu falei, pessoal, Sim. Vamos jogar, a proposta é ser dentro da igreja, não sei o que, pá. Aí vem Matheus, não, eu não quero jogar na igreja. Hudson, eu não quero jogar na igreja. A gente tava tentando jogar com a Bruna. Não, Bruna não vai jogar com a igreja. Aí, porra, só tem vaciloto que quer jogar com a igreja. Mas a proposta do cenário é essa. Vocês são muito hereges, cara, não adianta. Não, a primeira coisa que a pessoa pensa, quer dizer,
A primeira coisa que eu pensei quando o Lucas disse, a proposta do cenário é da igreja, aí eu vi a cabeça, Lucas, bora pular essa etapa e partir direto pra onde a galera vai jogar? Porque ninguém ia ficar na igreja, velho. Só eu, cara. Só eu curto Warhammer e queria jogar um sistema que não precisa saber tanta lore quanto Warhammer, velho. Pergunta. Vaciloto, você viu muito bem o que deu você ficar na igreja. Eu sei. O cara preferiu tomar um tiro. O cara preferiu tomar um tiro de 12 na cabeça do que concordar contigo. Não, o cara preferiu me dar um tiro de 12 na cabeça. Eu tomei o tiro. Caralho, velho. Ele também jogou e falou que não ia ficar do jeitinho da igreja. Quinta, pessoas que assistem o RPG de Clinton, ou melhor, o Clayton de Quinta, entendam isso. Com pessoas de igreja só se discute com uma 12 na mão. Nós não endossamos de forma alguma esse comentário. Essa mensagem. Lembre-se, você é livre para dizer o que você quiser. Vou atrás só de lembrando que o limite é ir pra cadeia. Enfim, realmente, eu pensando inclusive, agora. Por essa lógica, matar é permitido também, tá, pessoal? Podem tentar. Não. Pensando bem, acho que o que o Hudson falou realmente é bem importante. Não tem aqui na cola inicial que eu tinha feito. Mas de fato, conhecer a galera que. Pra quem a gente vai mestrar, com quem a gente vai jogar, é bem importante. Também para saber a questão dos limites, coisas que cada um tolera ou não, coisas que a pessoa pode se tornar, ficar ofendida, ou mesmo a ideia do jogo em si, se agrada ou não. Porque, querendo ou não, a maioria da galera que joga aqui, joga com a gente, é puxado mais para o narrativista. Se for pegar um sistema muito... tem eu, Adson e Matheus. O Adson e Matheus eu considero que o Hudson também seja gameista e Vacilo também seja. Eu não vejo eles puxando muito assim, só pela narrativa não. Não sei. Isso varia. Eu fico pendendo. Eu fico na balança. Ora eu crio um personagem muito ligado à narrativa, ora eu crio um personagem muito ligado ao game. Eu ainda não consigo colocar um equilíbrio total. Quando eu vou criar um personagem, eu pego uma tabela de coisas bizarras que ninguém nunca viu num jogo, rolo o dado. Uma demônio loira que é uma dominatrix. Tá. Olha, sinceramente, nessa tabela aí tu tá perdendo de longe, viu? Porque atualmente o top desse canal aqui é Eric. Ele foi o cara que criou uma fada prostituta. Que era estivadora. Exatamente. Isso é ser top aleatoriedade. Não sei, cara. Eu ainda sou Max tentando explicar o contexto disso. E Hudson, não satisfeito da aleatoriedade, também não ficou muito longe, não. Aí tem os personagens que se identificam mais pela parte de mecânica, e tem os outros personagens que se identificam mais pela parte narrativa. Você tem que prestar atenção nisso. Aí, você tendo conhecimento das pessoas com quem você está jogando, você já pode criar a sua base para construir a sua história e então construir os seus, digamos, objetivos ou os possíveis objetivos a serem concluídos para dar prosseguimento à história. E ficou um silêncio bizarro. Desculpa, peguei minha gata no colo. Eu tô pensando no que tu tá falando, eu tô refletindo aqui. Acho que não sei se é um bom momento pra isso, mas tá refletindo aqui. Que de fato, assim, muitas vezes como mestre, você quer dar uma proposta de uma mesa, como foi o caso desastroso citado da proposta de Necrópolis. Você quer mestrar uma determinada história X com uma proposta X, concreta, onde você sabe basicamente o direcionamento. Só que se você não conhecer bem os players, você não entender bem a motivação pelos quais eles buscam jogar o RPG, você automaticamente já prejudica aquela proposta em si. Porque no caso do próprio Necrópolis aí que foi citado,
ninguém estava querendo seguir aquela proposta. Aí, será que o mestre ele deveria adequar a mesa aos jogadores, ou o cara expõe a proposta e os jogadores deveriam se adequar à mesa? Porque assim, se a galera não gosta da proposta em si, que é vinculada à igreja, por que não jogar outra coisa? Sei lá, eu não sei. Só estou perguntando, não estou pensando numa resposta concreta. Cara, apareceu uma foto bizarra de um cara todo escroto aqui. Aí, enfim, é um apontamento muito reflexivo, assim. Tô pensando aqui sobre isso, tipo, porque existem sistemas que têm determinadas propostas, né? Tipo, Starfinder. Obviamente, o cara que quer jogar uma mesa medieval não vai escolher o sistema Starfinder, sei lá. É verdade. Quem quer jogar uma aventura leve e casual só pra se divertir e fazer umas piadas zoeiras não vai jogar um Call of Cthulhu também. Exato. Aí meio que acho que as duas opções são meio conflitantes em si. O que os jogadores querem e o que o mestre quer, ou o que o mestre quer e os jogadores... Assim, eu pessoalmente, dos tempos pra cá, eu tenho me submetido mais à vontade do mestre para, tipo, eu quero ouvir a história que Lucas tem para me contar. Eu quero ouvir a história que Max tem para me contar. Eu quero absorver essa história e me integrar a ela, e não o contrário. Tipo, eu vou entrar nessa história para eu modificar o mundo da minha maneira, ou me posicionar de determinada maneira para modificar o mundo, etc. Que é o que normalmente acontece quando se joga com o Dryan. O Dryan não respeita nada. Que é um exemplo assim, independente da proposta que você dê para um determinado tipo de jogador, exemplo, Dryan, não tô criticando diretamente ele, mas tem muitos jogadores assim, que já vão para aquela proposta no sentido já de quebrar ela. Aí eu acho que é um lance do mestre tentar... Exatamente como a mesa de Necrópolis. Porque tipo assim, ó, galera, a proposta é essa. Se vocês não se sentem à vontade de jogar dessa forma, vocês não querem sair mais ou menos assim da zona de conforto que vocês normalmente entram, nossa, sou um tom de crítica, né, ao jogador, mas enfim. Não, acho que não necessariamente. Eu entendo, mas de outra forma. Eu não concordo plenamente com essa situação. Eu penso de uma forma alternativa. Eu acho que é da natureza humana questionar aquele ambiente a qual se vive. E como nossa natureza de jogador interpretando um papel de um personagem, nós não podemos nos encaixar perfeitamente naquele tipo de personagem, independente da raça que a gente tá criando, um elfo, Kalash, sei lá, o que a seja. A gente ainda vai colocar parte do raciocínio, como nós somos jogadores, nessa questão de questionar aquele ambiente. E muitas vezes a gente vai colocar isso em prol do personagem ou em prol da história. Aí fazendo isso acaba dando a mudança da temática principal, digamos assim. Algumas vezes... Mas e se a proposta não foi essa, Hudson? Se a proposta não foi essa, foi tipo assim... O cara diz, olha, eu quero te contar uma história. Eu quero te situar no mundo onde... Um exemplo, eu vou dar um exemplo meu tosco. Hitman. Quando você está jogando Hitman, você não busca, ser o cara Rambo, atirando, dando voadora nos caras, sei lá, se mostrando e se exibindo. Não, você compra aquela proposta de que é stealth, você tem que passar a ser desapercebido, você deixa o jogo te contar uma história da maneira como ele foi pensado para ser contado. E você pega aquele mundo, aquelas ferramentas narrativas que o mundo já te dá, e você brinca a partir delas. E não eu quero entrar no mundo de Hitman para virar um Rambo careca. Eu acho que é meio conflitante isso. E eu acho que o mestre tem que deixar isso claro quando ele está expondo a mesa para os players. A minha proposta vai ser essa. Eu sempre tento expor dessa forma, o de maneira mesmo, isso aqui é assim. A história... Você lembra quando tu estava criando a mesa de Calcamir?
que tu passou uns 30, 40 minutos falando sobre a proposta da mesa em si, então isso aqui, a gente, massa. Então, Hudson, a gente pode criar um personagem assim, a gente pode adequar o personagem assado, que até o menino tá perguntando pra tu e pra Lucas se eu poderia ser tipo o único Bato, um assassino. Não, o único Warforger, que era o meu personagem na época. Aí tu disse, olha, não tem, mas você, como você é o único, você em tese poderia. Aí tipo, você não tá adequando você não tá rasgando a aventura para encaixar o player. Você tá, tipo, dentro da sua proposta, adequando o player àquela aventura. Porque você explicou a sua proposta ao player em si. Eu ainda acho que tem um ponto quebrado no teu raciocínio dessa questão. Porque, tipo, eu não tô adequando o player à minha aventura. Eu tô englobando o pensamento do player à minha aventura para complementar ela. Porque, tipo, RPG em si, a maioria deles não é um storytelling. Não é um simples conto que você... Não é uma história que você vai contar. Não, certo? Não é. Eu lhe digo basicamente dessa forma. Um RPG aqui, que é muito quebrado e é muito mal visto por causa da forma que é narrado e da mecânica em si, que é muito estragada, é Vampiro. Certo? Que é Vampiro, é um storyteller, basicamente. Volta e meia fala mal do Vampiro, a gente. E é ruim pra caralho de jogar aquilo, velho. Eu não consigo dar prosseguimento a campanhas de Vampiro. Não consigo, porque é um RPG travado. Você, tipo, fica dependente da narrativa e é enjoativa, da continuidade, porque você fica preso a mecânicas falhas do negócio. Aí você tenta fazer uma reinterpretação e o jogo não acompanha a sua reinterpretação. Aí muitos players estão querendo fazer alguma coisa diferente, só que eles estão presos à mecânica e à narrativa travada. Aí, sim, tipo, isso não é o trabalho do mestre adequado? Não, dessa forma? Porque, assim, se você RPG em si, RPG em si não é na maioria das vezes, ou não posso dizer na maioria das vezes, em alguns casos, não é um storyteller. O mestre ele cria um mundo e coloca os players nesse mundo. Se os players querem acrescentar alguma coisa, que nem a gente sempre faz, diga uma verdade, fale alguma coisa que aconteceu, a gente sempre pega alguma coisa do jogador e vai botando no mundo do mestre. Para o quê? Para enriquecer, para deixar aquele pedacinho que o jogador botou lá precioso para ele, para saber que ele fez parte daquilo. Hudson, eu acho que são coisas diferentes o que tu tá falando e o ponto que eu tava expondo anteriormente. Porque assim, eu concordo com isso que você tá colocando. Eu concordo sim que os players eles têm que ser responsáveis pela customização do mundo. Mas o que eu acho que eu não consegui me fazer entender muito bem é que essa customização ela não precisa ser totalmente oposta à proposta da mesa em si. Por exemplo, não é porque você pode que você vai fazer de toda a mesa um GTA que você vai customizar ao seu bel prazer. Por exemplo, a mesa de Accursed é uma mesa dos amaldiçoados no mundo buscando... Enfim. Jefferson, tá caindo. Não, tu tava cortando. A câmera tava cortando. Desculpa. Eu acho assim, o que eu tô querendo dizer... Alô? Tá cortando ainda? Não, tá certo. O que eu tô querendo dizer é que eu concordo com você, Hudson. Os players eles têm que participar da construção do mundo em algum nível. Mas não deve ser o nível de que ele vai quebrar a estrutura narrativa do início ao fim. Entendeu? Você não vai chegar no mundo de Cyberpunk e você vai dar aos players as ferramentas para transformar aquele mundo numa utopia, por exemplo. Isso foge à proposta de Cyberpunk em si. Tá entendendo? Ao passo que você deve sim permitir ao player tentar modificar o status quo do mundo, o status quo da própria vida dele, ou da par em si, ou de algum determinado local. Eu acho que isso é parte do RPG. E como você estava dizendo, nenhum RPG é um storytelling completo. Eu vou tentar complementar da seguinte forma. Eu acho que o RPG ele é um storytelling, mas cooperativo. Eu acho que até Vaciloto falou isso
no conclave anterior, que isso é uma história contada em conjunto, uma coisa assim. Exato. E por ser uma história contada em conjunto, ela é cooperativa e por conta disso ela é mutante, por assim dizer. Os players eles vão dar pequenas nuances de mudança nesse mundo. Mas não precisa necessariamente dizer, pronto, eu estou em Necrópolis, eu não quero fazer parte da igreja, então eu vou abolir a igreja do mundo de Necrópolis. A proposta não é bem essa. Esse é o ponto. Só deixa eu fazer uma complementação rápida aqui. Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo falando sobre sistemas de RPG. As críticas sobre Storyteller, vulgo Vampiro e Lobisomem já estão lá. Se você quiser ouvir mais um pouco da nossa opinião, só ver o vídeo. Exatamente, a gente tacou o pau em Vampiro. Tô pra fuder mesmo. Eu falei um pouco pelo mal que eu lembro, da a conclusão do concepção. Vampiro o cenário é fantástico, o sistema é uma bosta. Com essa conclusão no final, o pessoal falou. Spoiler pra vocês. Acho que não só Vampiro, acho que sistemas da White Wolf em geral. Acabou agora. Apesar que eu tenho mais conhecimento só de Vampiro e um pouquinho de Mago. O resto, Changeling, Lobisomem, essas coisas eu não conheço nada. Changeling é vulgo quebrado pra caralho, Mago é quebrado bastante. E assim vai. Mas a mecânica do sistema é horrível. Por isso que foi lançado o Sombras Urbanas, que é basicamente a mesma coisa, só que menos quebradas mecânicas. Porra, a gente tá esperando tem quanto tempo já essa luta? Era pra ter sido entregue em junho do ano passado. Eles estão acabando de traduzir o 4º capítulo agora. Eu sou meio revoltado com os tradutores aqui. Fica aqui minha crítica à Aster Editora, que podiam ter me contratado, já teria acabado a tradução. Enfim. Sim. A gente. Beleza. O primeiro ponto então seria a gente conhecer os jogadores, tal, como que a gente vai jogar, o estilo deles, são gameistas tal. Bem como particularidade das pessoas, se tem algum tema que é muito sensível a eles, se eles não querem tocar no assunto, exemplo, violência explícita. Ou não reagir bem à autoridade. É um problema de todo mundo aqui. Você antes de jogar a mesa. Porque se a gente pega uma pessoa que tem, por exemplo, problemas com aquele tipo de coisa, ou então é contra aquele, a gente tira da mesa e bota outra que não tem. Exato. Porque nada melhor do que excluir as pessoas que pensam diferente. É assim que a gente faz. Então, beleza. Então o ponto de partida inicial seria a gente conhecer os jogadores, bem como limitações para eles, etc. Beleza, a gente fez isso, a gente já conversou e tal, e após isso, para preparar as aventuras, ou preparar a mesa em si, quais seriam as inspirações? Vocês se inspiram em alguma coisa, algo do tipo? Primeiro eu assisto vídeos. Aí depois que eu esgoto bastante minha mente, aí a inspiração surge. A testosterona atrapalha, né, Hudson? Eu sou adepto de fazer, tipo, pegar do fim e ir pro começo pra preparar uma aventura. Olha, se tratando de RPG em si, depois de tempos de experiências, eu me desprendi dessa ideia de fim. Eu coloquei agora na minha cabeça construir, certo? Uma ideia, digamos, um objetivo, um antagonista. Exato. E daí... Entendi. Uma ideia sem fim. Isso se chama todo mangá da Shonen Jump. Entendi. E daí, quando eu construí essa ideia desse antagonista, eu faço o RPG chamado One Piece. Não, mentira. Cara, não, você pensa na ideia, aí você pensa como essa ideia possa se tornar infinitamente lucrativa. Aí você coloca o nome de One Piece e manda pra Shonen Jump. Aí, daí, quando eu entrego essa ideia pros personagens, entrego um mundo pra eles, através das ações que eles tomam, eles vão sofrer consequências dessas ações. E daí em diante, vai sendo só como se fossem sequências de efeito borboleta. Que é basicamente todo RPG, porque ninguém segue o que o mestre planejou. Esse é o ponto, tá entendendo? O mestre tem que se desprender dessa questão de entregar uma história. Dá pra ir além. O mestre, ele não deve pensar
que o player vai dar a resposta que ele espera. Ele tem que pensar que o player vai dar uma resposta. Independente dessa resposta, ele tem que ser conduzido para algum lugar. Pode ser o lugar que ele... Imagina que tá uma galera no rio e simplesmente um jogador resolve arrancar um coração de uma ovelha demoníaca e comer ele. Quem espera que isso aconteça? Não sei, mas eu já gostei dessa ideia, Hudson. Vou usar lá depois. Obrigado. Quem acha que alguém faria isso? Quem acha que ia ter uma cirurgia de coração da ovelha demoníaca? Olha, eu só consegui porque Max me ajudou. Max foi muito prestativo naquele dia. E outra, eu não sabia que dar uma batida de carteira em 2 Reapers dava pra conseguir os corações e as foices dele. Foi muito bom. Mas, inclusive, teve a consequência que eu pedi, que é ficar viciado em comer corações puros. E aí tu vê que não é só pra facilitar o jogo que o jogador toma decisões. Olha a ideia do cara, velho. Exato, bicho, e era um inferno, porque eu cheguei numa cidade chamada Cidade Chaotic Evil, que todo mundo era do mal, e não dava pra me alimentar, porque todo mundo era maligno. Eu ia numa loja, o vendedor de itens era pedófilo. Eu ia num outro lugar, aí tipo, tinha uma criança que roubava crianças aleijadas, sei lá o que. Tinha uma prostituta que era ruim pra caralho e ficava esfaqueando o cara. O cara, bicho, eu quero comer, velho, o coraçãozinho do sucesso, por que eu não posso? Eu quero aí tu vai lá, o único coração puro da cidade é do Lich. Não, era de um moleque que futuramente devia se chamar Lancheira. Lancheira foi o melhor NPC que eu já criei na minha vida. Eu joguei com ele. Que foi quando surgiu a célebre frase, todo mundo pulou do penhasco assim, caramba, todo mundo vai sobreviver, não sei o que. Não, Lancheira não vai não, ele pulou também, não tem como ele viver e tal. Aí eu falei, galera, isso aí é seleção natural. Aí a galera, isso aqui. Enfim, Lancheira, que Deus o tenha, morreu para alimentar muitos demônios. Enfim. Beleza, fora o Hudson, a inspiração dele e tal, o Jefferson, tu se inspira em alguma coisa quando vai preparar a aventura em si? Acho que como todo ser humano, e assim como a gente também já citou no episódio de mestres do Conversa, /podcast, /conclave, /Cleiton de Quinta, a inspiração ela vem de todos os lugares. Às vezes você lê um livro, você tira, nossa, isso aqui é interessante para usar no RPG. Você passa por uma situação na sua vida, nossa, eu vou colocar isso aqui no NPC. Você escuta uma música, aí a música te estimula de uma maneira a pensar de uma determinada maneira que você, nossa, isso dá base para uma narrativa de RPG, etc, etc. A inspiração pode vir de todos os lugares e por isso eu digo que quase sempre eu boto todas as minhas aventuras do caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É quando eu estou andando, escutando música, ou eu estou pensando sobre alguma coisa que eu assisti no caminho, ou estou escutando alguma coisa que não seja música. Isso vai aguçando a minha criatividade e a partir disso puxa a ideia para RPG. Só que normalmente eu penso várias ideias e nisso aí, essa é uma das poucas coisas que eu tenho em comum com o Lucas, eu sempre penso numa filosofia de criação. Tudo gira em torno de uma premissa que é uma filosofia de criação. Tipo assim, um tropezinho lá que você diz assim, essa aventura vai ser sobre amizade, vai ser sobre sacrifício, vai ser sobre tornar-se sacro, ou alguma coisa assim. Vai ser sobre o peso das responsabilidades, um exemplo assim, ou até mesmo sobre uma temática em particular, você fazendo uma análise daquela temática, porque na mesa de Accursed, que eu já joguei com o Hudson, a temática toda a gente fazia girar em torno dos filmes clássicos de monstro, pelo menos eu tentava. Os filmes clássicos de monstro, tipo, o zumbi perde o braço, ele recoloca o braço. Tem um vampiro, o vampiro ele não vai se alimentar daquela maneira, ele vai seduzir a sua presa para atrair ela na maneira, mas no caso de Hudson, a sedução dele era mais sexual mesmo, mas era mais esse o ponto. Olha, tava tudo dentro da temática, eu não pego nada.
Aí se você quer saber realmente a inspiração de Hudson, vocês acham que é brincadeira quando ele falou X-Videos, né, galera? Pois é, veja os personagens dele. Até hoje tem no livro do RPG de quinta lá, vai ter frases célebres. Aí tem uma de Hudson assim: nada se compara a fazer sexo com monstros abissais. Foi na minha casa que ele falou isso, não foi? Não, foi na tua mesa de D&D. Foi naquela que eu estava de Ele mago. seduziu 3 mulheres metade aranha. Seduziu 3. Foi muito louco nesse dia. Só digo uma coisa, o Hudson tem Ele forte. tinha carisma. Ele deu sorte nos dados. Ele deu sorte nos dados 3 vezes. Bora. Acho que me fiz entender aí, né? Das minhas inspirações. Acho que eu já comentei isso até outras vezes, mas eu me inspiro bastante em música. A de Filhos do Éden. Funk proibidão, né, Lucas? Sempre. A de Filhos do Éden me veio a ideia com a música Paint Black do... Meu pau gelado, no ar-condicionado. Eu não sei se é uma música, mas enfim. Sim, a de Filhos do Éden veio de Paint Black. A de Pathfinder. Explica porque ela é psicodélica. A de Pathfinder em si foi. Eita, eu não me lembro o nome da. Foram 3 músicas na verdade. Uma foi Skyfall, a segunda foi Sound of Silence e a terceira eu não tô me lembrando agora, mas as 3 músicas eu utilizei no episódio final, que quando você estiver assistindo esse vídeo já deve ter saído. E deixa eu ver. A de Duna, a de Suna, que deve sair em breve. Eu me inspirei muito no livro, que também geralmente são coisas que eu me inspiro e geralmente tem o questionamento, velho. O que eu quero que os jogadores discutam é a questão filosófica por trás. Se é tanto, como falei. É porque assim, Lucas, é uma parada interessante, e eu já deixo aqui até uma colocação das tuas aventuras. É que às vezes, pô, a filosofia por trás das tuas mesas é tão sutil que ninguém percebe. É verdade. Tá ligado? Exceto aquela que teve a descrição toda editada para evitar processos. Aquela lá foi foda pra caralho, só que eu fiquei puto que vocês pensaram que resolveram cortar. Aquela que teve a descrição editada para evitar processo, ou tá falando de todas as campanhas? De certa forma isso também. Fica muito complicado saber qual é. Não, aquela de Interface Zero que a gente jogou no ano passado. Eita, caralho, foi mesmo. Não, aquela descrição ficou tão fora, mas tão fora que a gente teve que te cortar, senão ia tomar processo. Não, e foi vocês até que me atentaram, senão... É pelo mesmo motivo que o Lucas vai ter que cortar aquelas paradas que você colocou, porque aquilo ali, pô, é certeza de ofensa. É certeza de ofensa a um grupo religioso, ideológico, etc. Caramba, velho. Porque era gratuito assim. Era gratuitamente assim. Se você acredita nisso, veja como é fantasioso, tá? Sei que lá, porra. E a de Interface Zero, velho, sem falsa modéstia, ficou muito boa, velho. Caralho, foi uma mesa do cacete. Qual parte você está falando? Não, a de Interface Zero como um todo, as 3... Aquela que vocês acabaram resolvendo matar uma raça inteira enquanto eu resolvi atirar nos meus amigos. Aquela campanha, pra mim, é a que mais tem resolução filosófica. Caramba, velho, o personagem que eu mais gosto daquela campanha é o de Hudson. Do início ao fim, o miserável foi consistente, velho. Caramba, eu fiz propositalmente um questionamento parecido. Eu quero ver se vai continuar consistente e felizmente ou infelizmente ele foi consistente, altamente consistente. Por isso eu morri. Agora eu te falo uma parada. Ele foi consistente porque ele era o personagem ou ele foi consistente porque ele era o Hudson? Não sei. Fica aí o questionamento. Beleza. É a mesma coisa que perguntar, o personagem de Hudson era sagaz porque o Hudson era sagaz, ou o Hudson era sagaz porque o personagem era sagaz? Exato. O de pizza ou o Hudson é um bom fazedor de pizza, né? Beleza, eu queria que as pessoas conhecessem a história de Homem Urso Porco, velho.
Vou ver se eu tenho coragem de escrever, de ajustar os resumos que a gente tinha lá no. Que a gente tem no grupo da gente. Só pra constar, quem ainda não assistiu South Park pra ver informações disso, joguem os jogos, se você tiver a capacidade. Porque são ótimos jogos, certo? E na minha opinião, a galera que faz aqueles jogos certamente joga RPG. Joga. Sim, o jogo é um RPG, Hudson. Não, é RPG de mesa, o Hudson tá falando. RPG de mesa. Tem muitos tropos assim de referência a RPG de mesa em si. Eu vejo, quando eu tô jogando, eu só vejo as campanhas da gente ali, velho. O Bar do Gago. Enfim, partindo aqui das inspirações, aí tem um tópico aqui que é um nível de preparação. Eita, desculpa, Vaciloso, fala aí. Não. Caralho, contou o cara completamente. Eu vou ser sucinto. A minha maior fonte de inspiração são dois sets de Magic, que é Innistrad e Retorno para Innistrad. As 3 edições da primeira Innistrad e as 2 depois. É só tu pegar qualquer imagem dessas edições, tu vai ter muita ideia para RPG. Porque o set foi criado baseado em Edgar Allan Poe, e tem mais escritores. Bram Stoker, do Drácula, o cara que escreveu o Frankenstein, que eu esqueci o nome. É uma mulher, Frankenstein é uma mulher. Sério? Não sabia disso. Mary Shelley. Tá, ok. Cara, se tu pega, tipo, por exemplo... eu não queria dar spoiler, mas como isso não vai acontecer tão cedo... Lucas, se tu puder botar a imagem aí da carta Triskaidekaifobia, eu vou mandar pra vocês. Manda aqui no Skype que eu coloco. Sim. Eu e uma amiga minha, ela fez um curso de roteirista, ela gosta muito de criar roteiros e coisas assim. Eu tava conversando com ela, eu quero montar uma campanha de RPG, tava pensando em fazer isso. Aí eu tava pensando em usar essa imagem aqui em específico. Deixa eu pegar aqui ela. Aí eu e ela começamos a conversar em cima. Cara, isso aqui é apenas uma carta. De no mínimo 900 cartas. Não, 700 cartas tem só no set de Innistrad. Cara, se tu pega qualquer uma delas, nesse grupo de sets tu vai ter várias ideias boas pra RPG. Que não, pelo menos pra mim funciona. E outro bagulho que eu curto são HQs que ninguém conhece, porque facilita, porque ninguém vai conhecer a plot, então tu pode simplesmente copiar. E tem HQs que tem histórias fantásticas. Uma que eu até conversei com o Lucas, que eu falei pra ele não ler, mas como eu já mudei tanto a ideia do RPG, Lucas, vai e lê Lock and Key. É muito boa a história, é muita coisa que tu pode aproveitar. Tantos personagens. É HQ. Não, mas é europeia, eu tô perguntando. Ah, não, acho que é americana, porque tudo se passa nos Estados Unidos, então, por conveniência, eu vou chutar que é americana. Tipo, a mulher que tá presa dentro de um poço, a chave que tu sai do teu corpo e vira um fantasma. Tipo, tem várias ideias no meio daquela... Essa HQ eu considero fantástica, uma das melhores que eu já li. Tem tantas ideias ali que tu pode usar qualquer um ponto delas, que vai te dar muita ideia diferente, muita coisa que os jogadores não vão fazer porque eles não vão querer fazer. Por sinal, só uma explicaçãozinha rápida em cima dessa imagem. Triskaidekafobia é o medo do número 13. E o artista que fez essa arte, ele concentrou tanto no número 13, se tu contar o número de pregos que tem no barril é 13. O número de pedaços do prato quebrado são 13. O número de madeira na fogueira, esqueci o nosso bagulho. Na lareira é 13. O número de pedras que formam o arco é 13. As gotas de sangue são 13. São 13 utensílios. São 13 tábuas na parede na horizontal. São 13 tábuas na parede no teto. Podem contar. É tudo 13 aí. Eu tô ligado com essa assim, imagem, mas tu já mandasse. Tu atribui isso só por ser cartas de Magic ou porque é uma inspiração artística em si? Porque é uma arte muito bonita, pô. Sim, é pelo set que ela foi lançada. Innistrad, como eu tinha dito, são baseados em vários autores do terror ou fantasia que geralmente acontecem em RPG. Tanto que as principais facções que acontecem nesse set são os humanos que tentam sobreviver, os lobisomens
vampiros, que tem uma própria corte, são basicamente nobres, e zumbis com seus criadores. Um exemplo deles é Geralt e Gissa e Geralt, que são dois irmãos, cada um é necromante de uma forma, e eles brigam, entre aspas. A Gissa tá pouco se fudendo pra como ela só quer matar o irmão, enquanto o Geralt pensa que é uma brincadeira e cria regras pra fazer como se fosse um wargame criando zumbis. Então, por causa desses pontos, esse set em específico eu gosto muito pra puxar inspiração. Então, pelo visto, não é só a questão da arte, a lore também, né? Instintivamente. Eu já conheço muito. Uma pequena observação aqui é que a inspiração, ela é uma parada que ela é tão, assim, as fontes dela são diversas, que até uma história em particular, acho que o Lucas vai lembrar, que eu tive eu dormi e sonhei com a história de origem de um personagem particular e acordei logo 6:30 da manhã com a história fresca na cabeça da criação da origem de um determinado personagem do lore do mundo de Darton. E comecei a mandar para Lucas. E tipo, ela era tão complexa e ela era tão intricada e fazia meio que uma sequência de alusões que se complementavam. Cara, eu não sei se eu tava pensando nisso há algum tempo. Eu sei que quando eu dormi, eu sonhei com a origem do Hansel Abdi, a maneira da origem até os tempos atuais e tudo, blá, blá, mas não o Hansel Abdi da Hora da Aventura, mas toda uma associação de palavras e histórias, etc., que foi se complementando lá com isso na minha cabeça, que veio em forma de sonho. Eu não sei se você já ouviu a história de como foi escrita a música Yesterday, dos Beatles, com o McCartney. Ele disse que sonhou com a melodia, sonhou com a música, e quando ele acordou, ele escreveu. Aí, enfim, aí a inspiração ela pode vir dos mais diversos lugares, assim, e às vezes até vários recortes de inspiração que você vai estar no tempo, você vai somando, porque tipo, a minha aventura do Fate Nero, por exemplo, só para situar, ele é uma mistura do Juiz Dredd, né, com vários outros elementos do próprio elementos A Caixa dos Metabarões, que é uma HQ, como tu estava falando, é uma HQ europeia desconhecida que muito bom, eu li. Lê. Muito bom, muito bom. É muito bom. A Caixa dos Metabarões e agora não sabe porque naquele RPG eu botei o meu nome Gonçalves. O quê? Cortou pra mim. Cara da caixa lá. Cortou pra mim. É o nome do personagem. É o nome do personagem. Aí, enfim, é muito abstrato, assim, as fontes de inspiração. E eu já tive uma inspiração, assim como o Vaciloto, só de ficar encarando uma determinada imagem. Quando eu estava lendo a HQ, eu fiquei olhando no cenário. Inclusive, é um cenário de uma novelização de H.P. Lovecraft nas Montanhas da Loucura, que é uma novelização em estilo com a arte de Tintin, parecido com a arte de Tintin. Aí eles fizeram um esquema assim que é como se as montanhas elas formassem criaturas inexplicáveis. E isso, eu comecei a olhar e viajando, me lembrei de um conto que eu li solto na internet sobre um deus assexuado, monstruoso, que se alimentava das pessoas e tal. E eu fui somando isso e acabei criando vários tropezinhos ao longo da RPG. Enfim, era só isso, desculpa me alongar mais. Tranquilo, só pra finalizar aqui então, já vou deixar uma dica aqui pro pessoal que quer algumas outras edições de Magic que podem ser base para inspirações. A gente teve há pouco tempo uma edição que foi egípcia, com bastante fatos, coisas em torno da cultura egípcia antiga, entre aspas, que foi o set de Amonkhet. Se tu está querendo fazer um jogo estilo cyberpunk, não, steampunk, teve um set que foi baseado nisso, em vez de ser era éter. Tudo bem que vocês já fizeram, mas também serve para inspiração, que foi Amonkhet. Não foi Amonkhet, foi Kaladesh. É fácil de encontrar, tipo, as artes, tem tudo na internet em alta qualidade. E um que eu achei muito foda, porque eu tenho até o livro físico aqui, eu li o livro na internet antes,
pra fazer um cenário com pouca magia, que é tipo bem chato pra várias pessoas criar e coisa assim. O livro, que também é das primeiras edições de Magic, tanto que é a batalha dos irmãos Urza e Mishra, que é a guerra dos dois irmãos, que é no plano clássico de, se não me engano é Dominário, agora não vou lembrar o nome agora, me desculpem a todos. O cenário basicamente não tem magia e eles vão encontrando artefatos, quando vem encontram as fontes de mana. Então tem várias coisas na lore do Magic que, tudo bem, Magic foi criado por jogadores de RPG, querendo ou não, que podem te dar várias inspirações diferentes. E também eu gosto muito de procurar por artistas específicos do Magic, só que uma com uma ênfase, porque a arte dela é um tanto diferente dos outros artistas e me agrada muito, e várias imagens te dão ideias diferentes, como por exemplo, que é a Rebecca Guay, é uma das mais famosas artistas de Magic. E se eu quero pegar uma inspiração para algum lugar, ou uma forma de descrever um lugar, eu pego as artes do John Avon, que é o melhor, na minha opinião, da maioria dos jogadores de Magic, o melhor cara que criou paisagens, que ele tem uma noção de perspectiva fodida. E se tu quer ver um pouco mais sobre tipo, artistas de Magic, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, isso aqui em inglês, que é o Risk Study, que o cara analisa as artes e como os artistas criam. E lá tu vai pode achar vários artistas diferentes que vão te dar ideias diferentes pra várias coisas. E é foda pra caralho. Eu sou apaixonado pela arte do Magic, querendo ou não. Me deu até vontade de olhar isso, e se Magic não fosse tão caro, eu jogaria. Então vamos tentar pegar um patrocínio aqui, ó. O Pinterest e o DeviantArt, pra gente ser processado pelos artistas. O Pinterest é uma dica, né? Que a gente deixa. O Pinterest é muito bom. O Pinterest é muito bom, já tirei, acho que campanha não, agora NPC, caralho, vou criar NPC que vai ser esse cara. Eu sempre pego imagem do Pinterest. Constantemente. Eu faço, às vezes eu só salvo, eu vou criar um NPC e ele fica lá, ó, guardado. Também. Aí volta e meia eu volto, eita caralho, isso aqui ainda é um NPC que um dia eu vou criar. Aí qual é o porém? Só pra dar um ponto final aqui, acredito eu, né? Com relação ao que Vaciloto falou logo no início, com relação à cultura egípcia, quer verificar a informação de verdade, assiste Yu-Gi-Oh! Com relação à cultura egípcia. Isso é informação de verdade. O cara falando de Magic, chegou um cara e vai falar de Yu-Gi-Oh! Que sacrilégio é isso? A lei só tem fatos, fora isso pode pegar de Magic. E outra coisa, inspiração. Essa é pra você que não acredita no coração das cartas. Inspiração, ela não é uma constante. Cada pessoa vai ter uma forma diferente de se obter. A única regra pra mim, eu acho, é absorva o máximo de conteúdo possível. Você falou isso no de mestres também. Certo? De imagens, de jogos. Eu pego muito de jogos, filmes e seriados. Muito mesmo. Muita informação disso. Jefferson vê muita coisa de quadrinho, lê muita coisa de livros. Lucas, ele vê muita coisa de jogo e livros. Vaciloto, ele pega muita coisa de card games, séries internacionais. Ele absorve muito conteúdo memístico. Aí ele cria muito conteúdo memístico. Sim, querendo ou não, eu já tenho meu PhD em memiologia, caso vocês não saibam. Caralho, velho. Aí, pra vocês que querem buscar informações nas profundezas da pior search possível na internet, procure no Reddit. Se você conseguir entender aquele Reddit, você vai conseguir obter muitas informações. Véi, o designer deve ter sido pago com uma coxinha. O designer do Reddit foi pago com uma coxinha. Que negócio mal organizado. Se você tem o mesmo pensamento que Lucas, eu, Jefferson e todas as pessoas racionais do planeta Terra, o design do Reddit, ele não foi pago. Ele foi lanchado. Não, mas calma aí. Agora tu citou o Reddit, eu vou ter que citar o único site decente da internet, como todo mundo sabe, é o 4chan. 9gag. Não, 4chan. Se tu quer encontrar histórias engraçadas de RPG, só procura no Google Imagens, 4chan RPG. Tem a lenda do cara que fez um monge full grapple, que usava a máscara de luteador de tubarão, que é conhecido como Los Tiburon. Jefferson fez isso. Copiou isso, Jefferson? Isso há uns 6 anos atrás. Ele fez isso.
Ele era um pouquinho Tomás. E era um monge. Era literalmente, você lembra, Lucas? Ele era literalmente um monge Eu ainda vou mandar qual foi a fonte de inspiração aqui. Eu vou mandar aqui. Ei, mas eu não vou poder botar na descrição do vídeo não, a fonte de inspiração. Ele até era ele era um humano, se eu não me engano. O moleque era um humano, bem maguinho. E quando vestia a máscara mágica, se transformava num dwarf, num anão luteador, monge luteador de... Da técnica dela do apoio. Para informações próprias e autoconhecimento e elevação espiritual. Machine Gun Jesus. Exato! Deleitem-se com essa maravilhosa obra-prima. Se alguém se pergunta por que eu não consigo ver minha vida mais sem Hudson, esse é o motivo. Esse é o motivo. Só pra reiterar meu ponto do RPG Forchan. Um pouquinho mais! Só pra reiterar meu ponto do Forchan, Lucas, se tu puder botar essa imagem pra aparecer, pro pessoal entender por que é tão boa. Esse é um exemplo de um cara que realmente sabe como jogar dentro do seu alignment. Depois eu dou uma olhada depois quando o Fede tá. Beleza, partindo A melhor frase é You son of a bitch! No! Son of a bitch! Eita, muito bom. Enfim, beleza, a gente discutiu um pouco aqui sobre de onde a gente tira as inspirações para a preparação da mesa em si, das mesas que a gente narra. E a questão do nível de preparação para criar uma aventura. Qual o nível de preparação que vocês fazem atualmente e antigamente, futuramente, quem sabe? Antigamente era nível de preparação escrever um livro sobre a lore do seu mundo. Atualmente, escrever um parágrafo sobre a lore do seu mundo. Só calma aí que eu lembrei de um bagulho agora que eu esqueci de falar no último ponto, já que eu tinha me cortado, eu acabei me perdendo muito. É um site de contribuição de várias pessoas chamado SCP. Secure, Contain, Protect. São histórias que são criadas através de relatórios científicos para escrever objetos sobrenaturais. Basicamente isso, é muito fantástico. Os caras criaram denominações para o nível de periculosidade, criaram várias lores em cima disso, e é muito foda. Se você não conhece, leia. Eu vou dar uma olhada, porque isso me lembrou da mesa da gente de The Strange. Cara, eu vou te dar um exemplo que eu achei muito engraçado do SCP. Dentro do nariz de um cara tem um portal para um bunker nazista da Segunda Guerra Mundial. E tem toda uma análise científica em cima disso que o cara escreveu. E outro é uma coisa que quem vê não consegue descrever. E não consegue ser filmado. E se ele tiver gripado? Isso significa dizer que são nazistas invadindo a Rússia? Exatamente. Claramente, essa galera que fez esse site tá andando com Dryon. Com certeza. Essa galera que tá escrevendo esse site tá com um smartphone roubado às vésperas de trocar por uma pedra e digitando ainda, tá ligado? Leva meu celular, só me dá pedrinha, meu irmão. Não, sério, vale a pena ler esse bagulho. Eu fiquei uma vez uma tarde inteira só lendo, deixa eu ver quantos já tem. Beleza. Enfim, e o teu nível de preparação? 5.000 cases. É muito cases. O meu nível de preparação atual, eu concordo que o Jefferson era parecido com ele. Eu também escrevia pra caralho o que eu queria fazer e tudo mais. Hoje em dia, eu agradeço aos fundadores dos randomizer na internet. Eu simplesmente clico no randomizer e ele gera pra mim vilões, gera pra mim plot twists. Plot twists, caralho, velho. O cara não se deu trabalho de pensar Aí, daí em diante, eu vou randomizando, vendo ideias interessantes, até eu achar uma ideia, essa é bacana. Daí eu construo fatos. O cara diz, e aí, vocês entram para descobrir que na verdade era um dragão verde, galera. É o que tá escrito aqui. É um dragão verde. Mas é sério, para vocês que estão buscando fontes de criação, é muito bom
Procurem mais na internet. Tem vários. Vocês estão fazendo pontos de criações em que vocês não precisam criar nada. Não, é porque é um simples fato. Você dali, você pode construir sua história. Ele já vai lhe dar a base, ele já vai entregar assim pra você, ó. Isso aqui é um tópico. Desse tópico você já constrói e já entrega pro jogador rapidão. Isso aí é bom porque você faz uma mesa rápido. Pra você que é um mestre que tá querendo jogar uma mesa com a galera. É, exatamente, é muito bom. Às vezes essas criações acabam se tornando histórias maiores. E é melhor do que você pensar numa história de 85 páginas de lore e os players só vão aproveitar duas, que são o primeiro combate e o desvio da estrada. Indo pra Meu nível de preparação mudou bastante. Eu ainda dou importância pra história, mas não dou a prioridade total. Pronto, eu tava vendo uma analogia que era no vídeo até do canal do Nautilus, que é um canal do YouTube que eu gosto muito. Da construção da narrativa deles, eu achei muito bom. E eles fazem uma analogia entre os mundos guiados e os mundos abertos, tá ligado? Que os mundos abertos, eles estão lá pra você, vão lá, o mundo existe, vão lá explorar, fazer o que você quiser. E o que acontece ali é a criação da narrativa emergente. A história em si é o jogador que cria, interagindo com os pontos daquele mundo. Já o mundo guiado, ele prioriza a história dentro daquele mundo. Ele pode até ser meio aberto para a exploração, mas ele guia mais a história. Eu acho que o ponto da maioria das minhas aventuras é que eu sempre tento guiar invariavelmente para nos dar um norte para o que os jogadores devem fazer para resolver certas situações. Porque eu estava lendo há um tempo atrás, acho que já falei isso várias vezes, porque eu sou bem repetitivo, que na maioria dos pontos de game design que os caras vão criar, uma frase bem característica do game design é que você sempre tem que pensar que o jogador é retardado. Que ele nunca vai conseguir fazer aquilo sozinho. Aí você tem que deixar pistas visuais, narrativas e até, se possível, brilhos e ângulos de câmera que condicionem ele para o que você pretende fazer. E é por isso que eu falei antes que às vezes Lucas coloca as coisas de maneira tão sutil que passa desapercebido. Ninguém sabe realmente o que ele quer que a gente faça. Ninguém sabe realmente o que ele pretende e a filosofia por trás da criação. Só quando ele chega nas conversas de gente fala, a minha filosofia de criação é que você tinha que tomar no cu. Faz sentido. Não, mas... Inclusive, essa é a única filosofia de criação dos mundos de Matheus. Só. Vai começar uma mesa com o Matheus mestrando, eu já tô preparando pra sofrer. Tipo assim, vocês começam crucificados na área boreana e tudo que vocês têm são trapos amarrados ao seu pênis que acabou de ser decepado. Aí o cara... Caramba! Dessa vez a gente começou com trapo! Basicamente jogando Dark Souls. Pela primeira vez. Sim, Marcelo, tu fala aí o que tu faz. Tu tá preparando uma campanha agora, né? Eu tô preparando, só tem que acabar de fazer, só que eu tô com preguiça de escrever, então falta um pouco. Mas é como eu disse, eu começo pelo final. Eu quero que chegue nesse ponto. O que eu tenho que fazer antes? Como é que eles vão começar? Faz esses 2 pontos, e aí no meio tu põe algumas características, tipo... uma filha de nobre fugiu com um plebeu. Ok, isso aqui pode acontecer, que pode linkar com isso. Criar... Pensa assim... só o Lucas vai entender. Pensa num gráfico que tem 2 pontos na extremidade. E tá tudo conectado de alguma forma. Sim. Aí tu enche de ponto no meio e vai ligando uma coisa na outra de diversas formas diferentes. Só que tu sabe que nada daquilo ali não vai seguir daquela forma. Então, tipo, em vez de fazer as ligações, só cria os pontos. Você cria os pontos até criar a forma de um gato. Basicamente isso. Olha, a última vez que eu tava fazendo, eu acabei criando pai de família em pontos, mas tudo bem. Descanse em paz. Mas só tem que ter cuidado, porque assim, se você começa a história pelo final e toda a sua campanha se resume a chegar naquele ponto final, eu te digo uma parada, porque eu já fiz isso. A maioria das vezes os players nem sequer chegam na metade da campanha. Tipo, Esse por é isso o problema.
por isso que eu foquei em fazer uma coisa que vai durar, tipo, 7 sessões e olha lá. Então, tipo, é 12 pontos só. Cara, eu fiz uma coisa que era pra acabar em uma sessão, durou 3. De super-heróis. Aí a habilidade do jogador? Habilidade ou falta de? E foi a única mesa que eu me atrevi a jogar de Lawful Good e eu gostei muito. A única mesa. Por sinal, isso me lembrou de um bagulho. É falta de bom senso. Porque se a pessoa tá jogando GURPS e põe um ponto em bom senso, a pessoa vai adiante, porra. A pessoa não tem bom senso, mas o personagem tem. Aí o mestre faz funcionar o bom senso. A mesa que Lucas jogou de Lawful Good foi uma minha. Não. E ele jogou. Você jogou com aquele deu uma surra, velho. Era neutro. Aquele invadiu a casa. Eita, velho, eu não tava na vibe de jogar Lawful Good, mas caiu random. Eu tava me esforçando. Quando chegou na casa do velho, eu não sei que porra deu em mim, velho. O esforço de Lucas de jogar Lawful Good aí, invadir a casa de um velho, espancar ele, né, e roubar as coisas dele. Tu foi mordido por Dryan no momento de lua cheia, foi? Não, mentira. Eu joguei 2 sessões de Lawful Good me doendo por dentro, mas eu tava jogando. Quando a gente chegou na casa uma casa pantaneira, né, Hudson, uma coisa assim. Era uma casa pantaneira. Eu não sei que porra deu em mim. Eu disse, não, vocês vêem uma casa distante, e aí? Eu vou até lá. Aí eu disse, se você tá, não sei o que lá, eu bato na porta. Tem um velho que não sei o que lá. Eu quero entrar, aí o velho, não, a casa é minha, não sei o que lá. Eu vou entrar, eu empurrei o velho. Eu não sei, eu até pedi desculpa ao Hudson no final da sessão por ter estragado alguma coisa. Mas eu não sei o que estragou a casa do velho. Possuído pelo mesmo espírito brincalhão que tomou o corpo de Dryan há anos. Isso aí é Dryan Origins. Oi, velho, eu não entendo por que eu fiz aquilo. Eu quero assistir esse filme. Eu ainda tô querendo ver esse filme no cinema. Quando é que sai? Pessoal. Dryan Origins. Dryan 2 pontos origem. Como eu me tornei um otário filho da puta. Beleza. Esse é o título brasileiro. Mas Dryan é gente boa. O problema é que ele... Cara, eu não sei. Por que Dryan joga RPG? Porque todos os personagens de Dryan são Dryan sendo Dryan. É basicamente assim, tipo... Faz muito sentido isso aí. Porque ele colocou assim: o mestre chega e me fala a proposta da mesa. O personagem que eu criei, um bicho todo bizarro lá, maluco. Eu, caralho, exatamente assim. Isso é o manual, Dryan, que tu segue. Aí. Essa é a tua percepção sobre o Dryan. Hã? Essa é a tua perspectiva sobre o Dryan. Deve ser, porque quando eu nem conhecia Dryan, eu sentei do lado dele assim no dia na casa de Hudson, eu disse, esse bicho aqui, do nada, ele me derrubou de uma árvore, tentou me esfaquear, troco de nada, ele é da minha party, não sei o que. Aí eu perguntei, por que tu fez isso? Aí Dryan começou a rir e disse, porque eu queria. Realmente o problema deve ser minha percepção. Agora me deu uma perspectiva diferente sobre o Dryan. Pra mim ele tá quebrando a 4ª barreira e a gente é apenas personagem de uma história, velho. Na verdade, ele é o único que sabe que a gente está numa história. Somos todos personagens. Então, eu acabei de dizer. É que eu não entendi. Eu sou burro também. Isso aí ficou evidente na minha colocação. Tá quebrando a 4ª barreira. Os 4 lados do quadrado que fica o desenho. Deadpool quebra a 4ª barreira. Beleza. Deadpool imita muito bem a She-Hulk. Beleza. Voltando ao... Sim, meu nível de preparação antes era bem maior também. Acho que atualmente eu faço mais tópicos, questionamentos, essas coisas. Mas ainda tenho o costume de escrever. Eu ainda faço, toda vez que termino a sessão, quando eu tô mestrando, eu escrevo o resumo da sessão. Crio uns rascunhos de para onde a galera, eu acredito que a galera possa ir e o que tem nesse local, e também crio, deixo prontos locais aleatórios ou locais não mapeados, para caso a galera pegue um caminho completamente divergente. Se, sei lá, terminou a sessão, a galera chegando próximo à cidade, eu crio 3 ou 4 pontos naquela cidade, bem como 2 locais que podem se encaixar em
coisas completamente diferentes. Antes teve um negócio que eu deixava muito preso, era Railroad, e minhas primeiras mesas era Full Railroad. E quando eu joguei uma mesa que era Full Railroad, eu percebi o quão merda é isso. Então eu deixo bem mais espaço pra galera jogar. Essa parada te traumatizou mesmo, velho. Que toda conversa de quinta tu cita essa mesa como um péssimo exemplo. Tipo assim, daquela vez eu fui abusado numa mesa de RPG. E por eu ter sido abusado numa mesa de RPG, eles abusaram de mim. E lá foi onde eles me tocaram indevidamente. Exatamente. Vou cortar isso. Qual é o filme, velho? Qual é o filme que tem essa narrativa, velho? Acho que qualquer filme, velho. Não, pô, tem um filme que tem uma narrativa bem assim, bem engraçada. Não, eu tô tentando porcamente imitar a maneira como Clint Eastwood fala nos filmes dele. Well, beleza. Acho que a gente só fazer o último ponto sobre isso, então. Lucas. Não é um filme, é daquele humorista brasileiro que ele faz interpretações de várias vozes de um pessoal que ele fala. E foi aí que o bombeiro Brian entrou na minha casa. Eu estava em chamas. O bombeiro colocou sua mangueira para fora e disse: eu vou apagar, mulher. Sim, vacilou. Vai apagar, mulher. Um exemplo muito bom de que às vezes preparação não é o sinônimo de um bom RPG. Não, lembra aquela one shot, só o Lucas vai lembrar porque só ele jogou, de Urban Shadows? Sim, foi bem legal. Sim, Urban Shadows, por regra, assim, se tu lê o livro, tu vê que não existe preparação nenhuma pra tu jogar o jogo. O que aconteceu foi, eram 4 ou 5 jogadores, eram 4 jogadores, né, Lucas? Acho que sim, eu tava jogando com Madame Soraya, tinha um cara que era Isso, um Lycan. Um Lycan, tinha o Dryon, que era o vampiro. Exato, e tinha um cara que... tinha um caçador. Exato. Um caçador. Então, o que foi? Se tu lê no livro do Urban Shadows, te diz, no início da sessão, escolhe um jogador, pergunta pra ele qual o jogador tu menos confia na mesa. Essa pessoa vai rolar um dado de 4 faces pra vir entre as 4 facções, e a pessoa vai criar um boato sobre aquela facção. E foi assim que a gente criou uma história inteira, tipo, na hora. Eles falaram, magos vermelhos, não sei o que, sequestros de mulheres, problemas com as fadas, acho que era. E no final isso tudo convergiu para uma coisa rápida que acabou virando uma partida bem rápida foi 4 horas mais ou menos, e foi boa, todo mundo gostou do que aconteceu. Sim, foi bem então nem sempre ter ultra preparado vai te ajudar tanto. Às vezes, largava na mão de cada jogador, larga um boato aí, os caras vão criar merda o suficiente para eles se fuderem o suficiente. O cara não vai ser o Batman do preparo, mas também não vai, tipo, meter a cara pra... eu acho que deve ter um razoável aí. Pra cada mestre, eu acho que ele tem que tentar encontrar o razoável pra ele. O que ele consegue fazer de improviso e o que ele não consegue fazer de improviso que ele tem que preparar. Pelo menos ele não assim consegue fazer de improviso, ele paga uma aula daquelas de humor, de improvisação de humor, e aprende a fazer porque ele tem que fazer. Eu nunca entendi esse negócio de aula de improvisação. Como você vai ensinar uma pessoa a improvisar, velho? Eu não entendo. Que nem exercer a criatividade. Tem uma mecânica, tem uma... pra isso, tipo, você tem que abrir mão de muitos pensamentos. Tem todo um porém, tá ligado? Pra você aprender a improvisar. Qualquer coisa, se você estiver no meio de uma sessão e ocorrer um problema e você não conseguir improvisar, tira a roupa fora e fica pelado. Pronto. Resolve. Tu ganha tempo suficiente pra pensar em alguma coisa. Beleza. Isso não é improvisar, o cara tá te dando uma diretriz do que fazer, caso não consiga. Improvisação é que nem criatividade. Criatividade já foi comprovado. É basicamente uma perícia que tu tem que treinar. Tu tem um nível base, mas pra tu melhorar, tu tem que praticar. É que nem desenhar, é que nem criar músicas. Tudo isso aí tu tem que praticar, senão tu nunca vai fazer direito. Que nem cagar naquela rodinha de cerâmica que tem no banheiro. É difícil, pô. Exato. Tem que praticar. Sim. Acho que até hoje eu pratico. Acho que um bom gancho que o Vassoto puxou agora há pouco, ele falando sobre deixar as mãos, muita coisa na mão dos jogadores. É uma coisa que os sistemas os RPGs que utilizam o Apocalypse Engine como framework, como motor, eles usam muito, que é tanto o Urban Shadows quanto o Dungeon World, é a questão de não
não depender apenas do mestre quando vai não ser uma função apenas do mestre quando vai se preparar uma aventura, mas também utilizar os próprios apontamentos, os próprios backgrounds dos jogadores. E falando sobre isso, o que vocês utilizam? Vocês utilizam background quando vão criar a aventura em si? O que vocês utilizam do jogador, de apontamentos do próprio jogador para isso? Os gostos do jogador e a ideia por cima do que ele quer fazer o personagem dele. Se ele já tiver uma história formada ou uma ficha pronta, melhor ainda. Pode ter certeza que eu vou usar, porque nada se cria, nada se perde, tudo se copia. E a melhor maneira de você criar um bom RPG é você integrar mesmo a história do jogador na mesa. Acho que isso aí deveria ser uma regra máxima, assim. Todo mundo tem que usar background do jogador. Eu acho que isso é basicamente uma regra do RPG de quinta, né? Porque assim, é um lance que, além de dar engajamento pro cara, dá importância pro personagem dele, dá a razão pra evolução do personagem, porque ele realmente se sente parte da trama. Ele não só é relevante enquanto um agente modificador do mundo. A história dele em si pode ser modificada por ele mesmo enquanto ele está jogando. E isso é muito, muito bom, velho. É muito bom. E como o Vassoura tá falando aí, eu não uso propriamente dito a ficha do cara. Eu tento ver onde ele pretende chegar. Eu tento abstrair onde o personagem dele gostaria de chegar a partir do desenvolvimento dele. Tipo o personagem de Lucas, no Interface Zero. Você pega elementos da história, mistura bem durante 30 minutos. Você pega os elementos da história do personagem, adiciona ovos, e quando tiver bem mexido, você tipo diz, ó, o resultado é esse. Você vai querer comprar esse resultado ou vai tentar modificar esse resultado? Essa é a sua história, essa é a sua escolha. Esse é o mundo que você faz parte, mas também você pode modificar tanto ele como a sua história. Mais uma pergunta, porque tem um canal que acompanho, que é um canal pequeno até, que a galera tá... Hã? Não, que o cara tava comentando que a ideia de uma campanha inteira veio do background de um personagem. Que era que o cara falou, eu quero jogar com um personagem que vai ser um espírito que foi preso no corpo de um corvo. Parece bacana, não vou mentir. E o cara criou uma aventura toda baseada nisso. E é uma aventura no mundo viking, só que existe magia, mesmo que de leve. Então isso mostra que a ideia do cara inspirou o mestre, né? Aquele lance da inspiração que vem de todas as fontes aí. E às vezes algumas coisas que os jogadores propõem, às vezes são resoluções até melhores do que o que você mesmo planeja quando você está pensando na mesa em si. E isso sim é que é o gostoso, é o crocante do RPG. Se você gostou desse bate-papo muito longo, que espero a gente ter pontuado algumas coisas que possam me ajudar vocês, ou pelo menos gerar alguma reflexão, pensamento sobre, para ajudar a criar as suas aventuras. Nenhuma interpretação ou inspiração é ruim para a criação. Tudo pode ser combustível para suas ideias. E se você gostou, deixe o seu curtir. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Compartilhe se você achar que deve. Faça suas pontuações nos comentários aí, se você também achar que deve. Se não, assuma que tudo que a gente disse aqui é uma verdade e ela é absoluta e ela vai dominar a todos, e todos têm que se curvar perante a nossa maioria ideológica. E por isso, se cuidem, bebam sempre muita água, tá calor, é bom se hidratar, não tentem sentar nas garrafas, isso dói. E é isso, valeu, tchau, RPG de quinta no coração e no cu de poucos.